Tem uma frase que não importa em qual área de atuação você está. Se tem estatística aplicada nessa conversa, nessa área, nessa situação, existe uma frase que talvez, na minha opinião, você tem muito mais propriedade para falar, mas na minha opinião, talvez é a frase de estatística mais usada no mundo, tá? Na minha opinião. Que é a frase que é o seguinte: nem toda correlação se aplica em causalidade. Se houve estatística, em algum momento todo mundo fala, né, toda correlação que se aplica em causalidade. Será que em média eu tô fazendo tráfego pago lá, né? Aí, sei lá, eu gasto 10 pau pra fazer anúncio, né? Aí, será que eu gastando 10 pau e a conversão que eu tô tendo é a mesma ao longo do tempo, né? Como é que tá essa variabilidade entre as campanhas, né? Será que a diferença é muito grande ou pouca? Né? Será que eu consigo estimar o quanto que eu vou precisar gastar na próxima campanha para ter o mesmo de conversão? Será que vai ser fácil ou difícil? Eu só vou saber por causa da volatilidade, por causa de que eu tô acompanhando ao longo do tempo a métrica da média, né? Os quartis. Fala aí, analítico de plantão, belezinha? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast mais irado da podosfera, o Analytics Talks, e hoje falaremos de estatística para marqueteiros e marqueteiras de plantão. Como a gente está falando de estatística, segundo estatísticas, está aqui ao meu lado ele, que segundo estatísticas é o homem mais brabo de tecnologia para marketing e produto que existe no Brasil varonil. Você vê, completamente enviesado, né? A fonte de dados sou eu, ué. Mas a estatística é verdadeira. Sim, sim. A fonte de dados é minha, mas a estatística é verdadeira. Tá tudo certo. Eu fiz a pesquisa comigo e com a galera da MB, pô. Exatamente. Por enquanto. Vou aumentar depois essas pesquisas aí. Pelo menos sabe? não é só a minha mãe que tá falando, né? Pelo menos, já tá porque a tua melhor. mãe é capaz de nem saber ainda, né? Exatamente. Então ela fala assim, não, ele é ótimo filho. Exatamente. Isso aí que você tá falando eu já não sei. Supostamente. Vamos fazer você perder esse medo da estatística aí, mas vamos tentar também mostrar aqui ela aplicada ao marketing para poder, não sei, meu irmão, eu tô feliz pra caralho, de verdade mesmo, de poder trazer o mestre Thiago Marques, simplesmente o cara da comunidade mais braba que existe de estatística deste Brasil, quiçá da América Latina e do mundo. Thiago Marques do Statidados, seja bem-vindo ao nosso podcast, nossa humilde residência. Muito obrigado por estar aqui conosco, é uma honra inenarrável. Opa, a honra é toda minha, né? Foi muito tempo, né, que eu já trabalhei aí com o mestre Gustavo, né? A gente já lecionou aí em mais de não sei quantas MBAs, né? Então já nos conhecemos aí de longa data, né? Poder conversar um pouquinho aqui sobre estatística aplicada a marketing vai ser uma grande honra aí, com certeza, aqui no Métricas Boss, né? Então, que é o dono aqui de Web Analytics aqui, do Brasil e da porra toda, né? É isso aí, galera. Negócio. Você apresenta pra galera aí, quem sabe alguém, se você jogou alguma coisa de estatística no YouTube ou no Se tu Google, abrir o LinkedIn, porra. LinkedIn, ou tu jogou estatística, ou tu jogou qualquer coisa de estatística no Google ou no YouTube, tu caiu no Statidados. Se tu Pode abrir ser o que LinkedIn, não consegue não ver ele. Pode ser que em algum momento tu ainda não tá conseguindo associar porque ele não tá de boina. Mas muitas vezes nas lives ele tá de boina ou de óculos. Thiagão, se apresenta pra galera aí, caso alguém não te conheça. Hoje eu não trouxe a boina aí, né? Mas... Bom, galera, eu sou estatístico, né, pela Federal do IBGE, na ENSE, né? Também tenho aí, né, minha comunidade de estatística, né? Hoje aí uma das maiores empresas de EdTech, né, de ensino de estatística e ciência de dados, né? E também já passei aí tanto no mercado público quanto privado, né? Trabalhei aí em grandes multinacionais, trabalhei no IBGE, né, em grandes órgãos, né? E tenho lá, talvez vocês conheçam mais aí, porque eu sou fundador do Statidados, né? Hoje aí um dos maiores canais da América Latina de estatística e ciência de dados, né? Mas é só um pouquinho disso aí, né? Mas a gente vai tentando aprender aí com essas feras, né? Então, trazer um pouquinho aqui, né, do pouco conhecimento que eu tenho aqui com a galera, acho que vai ser bem legal. Humilde pra caralho, né? Humildade em Humildade, né? caralho. Ó, fala logo que tu é o pica, pô. Além dele ser o mais brabo de estatística com a comunidade de Statidados, tem um adicional no Thiago que vai fazer ele desbloquear um negócio. O Thiago é meierense, assim como eu. Sim. Como quem é do Meier, não bobeia, não vacileia. E não vou falar o restante, só quem sabe, tá ligado? O Luciano vai te dar um mimo que tu desbloqueou um mimo. Luciano, dá um presente pra ele aí. Agora a gente acabou de denunciar uma estatística importante, né? Que é a galera do Orkut aí, né? Que é do Mero Momento. Presente aqui é mimo pra você, né? Mimo que tu merece. Eita, Ó, caraca. tem muita coisa pra você aí. Tem uma parada que tu pode sortear pra tua comunidade. Abre aqui Pode na abrir hora. aí, ó. Essa daí é a braba, tá? Camisa, massa. Ó, abre. Não, a parte de trás dela, então, abre. Olha aí. Eita
Porra! Será que eu vou caber nesse feat aí, É, cara? qualquer coisa a gente altera, tem ali, ó. Eita. Anti-achismo Social Club. Isso aí, Tiagão. Que Isso maneiro, aí hein? nem vende, Poxa, tá? obrigado. Essa nem vende. Show de Essa bola. daí é só pra quem merece. Top. Boa. Tem o Bom café pra demais. sua esposa aí, que eu sei que ela gosta. Será que vai dar overfit aqui? na Porra, parada? qualquer coisa a gente vê. Mas ó, tem um café pra sua esposa aí também. Que Café da isso? Coffee Mais, Luciano. Coffee mais Olha muito o forte. kit. Coffee Mais. Minha canequinha? É igualzinha essa aqui. É, Que coffee abre mais aqui? fortíssimo. Fica à vontade, pode abrir em casa depois. Tem que eu, Brincadeira. isso aí é o Drip Coffee, é. Beleza. Ó, Drip Coffee da Coffee Mais mais fortíssimo. um? Esse aí você pode sortear pra comunidade, que Olha aí, você já pra tem um galera aí, autografado, né? Galera da comunidade, ó, vamos sortear aí. Pô, que você já tem Livro do Mestre autografado Gustavo já, né? tem autografado. O autografado eu não vou sortear, não. Não, mas ele vai autografar esse daqui, pô. Posso A autografar nome da pra- comunidade. é, Dá autógrafo pra Autografado. comunidade, boa. Vou também sortear, Cartelinha de então, o autografado, adesivo, então, tá pra aí, ó. vocês aí. Kitzão pra você levar pra casa. Pô, Maravilha. Tiagão, mais uma vez, Top. como a gente já falou, ó, uma honra ter você aqui de verdade com a gente. A gente já se conhece há um tempo, lecionamos em diversos MBA, igual um catiço, né? Tá? Pô, Os cabelos brancos não nos mentem de quanto tempo que a gente leciona sobre esses temas aí. E é muito prazeroso ter você aqui de verdade, porque eu sei o esforço que você faz na sua comunidade para mostrar não só que a gente aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, consegue fazer todo esse movimento de ciência de dados e também de estatística, mas também como você consegue quebrar um pouco mais a barreira falando com outras pessoas que precisam usar estatística no dia a dia. E eu queria começar fazendo justamente essa pergunta aqui. A gente vê que se especula muito por aí no mercado que, por exemplo, o profissional de humanas, o cara que fez, a menina que fez publicidade, marketing da vida, não precisa saber matemática. E muitas vezes as pessoas falam que foram fazer humanas para não ter que fazer conta. E na realidade, na minha opinião, isso é um grande equívoco. E eu digo até por experiência própria. Sou formado em publicidade e propaganda, pós-graduado em pesquisa, marketing digital e e-commerce, e vim de escola técnica que eu fiz computação lógica e eletrônica. Eu uni esses dois mundos e consigo estar aqui falando com você. O Luciano, a mesma coisa. É de tecnologia, é um cara mais de exatas e está aqui na área de humanas em comunicação, no podcast. Quando na realidade a gente fala da junção disso aqui. Eu queria justamente entender com você e trazer um pouco sobre isso. Por que um profissional de marketing digital, ele precisa entender de estatística? perfeito. Bom, primeiramente você falou, né? Então, uma das coisas mais belas que eu acho da estatística e da ciência de dados, né? Essa multidisciplinariedade, né? Então, é abraçar todos os públicos, né? Então, a estatística ela é aplicada em todas as áreas, todas as áreas. né? Então, ciência de dados, você consegue ter pessoas trabalhando na MBA, por exemplo, né? Com basquete, né? Dados de basquete, com Spotify, né? Tem uma menina que faz mestrado comigo, a Júlia, que trabalhou na Spotify, né? E você consegue trabalhar basicamente onde você... a sua imaginação, né, é o limite, né? Então, eu tenho muitos alunos aí formados na área de educação física, né? Por exemplo, tinha o coordenador técnico do Flamengo, né? O Pedro, ele é nosso aluno lá da comunidade de estatística, já fez live lá no Statidados e tudo mais, então... tem também o mestre Ronald também, da área de Direito, né? E aí vai estar comigo agora no CIMEP, né? Que a gente vai estar junto também, fazer um workshop lá, no simpósio de engenharia de produção. E, cara, a limitação de fato é a sua cabeça, né? É a sua imaginação, né? Independe da área que você vem, né? Área de humanas ou não, né? Onde você quiser trabalhar com dados, né? Você consegue trabalhar, né? E as pessoas acham que só grandes empresas se beneficiam da estatística da ciência de dados. E isso não é verdade, né? Um motorista de Uber pode utilizar a estatística. De que forma? Bom, se ele pegar e começar a anotar as corridas dele, né? Então, vamos supor que ele vai lá, né, faz o banco de dados dele, vai anotando, onde que eu tô gastando mais gasolina, onde que eu tô conseguindo mais clientes, tudo mais. Sim, e tem um cara, Será inclusive, que faz isso. Tem um cara que faz essa porra. Tem? Tem, juro. Eu vi esses dias. Ele vende um curso pras pessoas que trabalham no Uber, que baseado nas estatísticas que ele montou, ele mostra os melhores lugares do Rio de Janeiro pro cara parar por horário pra poder pegar mais corrida, pô. Olha aí, pô. Cara, eu não vou lembrar o nome dele, porque eu vi num corte de um podcast ele falando sobre isso. Não, mas tem, maneiro. e eu acho maneiro porque isso traz pro nosso cenário do dia a dia, né? Porque as pessoas, na maioria das vezes, acabam tendo uma visão e colocando, só pelo fato de você ter no meio da estatística a matemática, né? Porque é grande parte daquilo, tipo, de que isso não está tão
próximo do nosso dia a dia, né? E muito pelo contrário, né? Várias coisas que você utiliza no dia a dia tem dado estatístico aplicado, se você for parar para ver, até do próprio ponto de vista governamental, né? Tudo que é mostrado aqui é baseado o tempo mundo, todo. Né? O Thiago falou um tempo nisso. O mundo se move com as estatísticas. Né? Ele falou da NBA. Pô, NBA, futebol, eu torço Fluminense, todo mundo fica falando, pô, o que adianta ter 78% de posse de bola? Tá usando estatística, pô. O Fluminense é um time que controla muito a bola, joga muito pelo lado direito. Mapa de calor, né? Mapa de calor, exato. Onde o jogador mais percorre no campo. Eu acho que as pessoas esquecem de associar que esse uso mundano da estatística é estatística, pô. Com certeza, não, com certeza. Isso faz ela desassociar, achar que é difícil, complicado, que não dá pra fazer. Pô, tem seus níveis de complexidade, mas é mundano. A gente usa o tempo todo, né? Não, com certeza. Padaria, por exemplo, como é que o cara pode se beneficiar? O cara pode saber quais são os produtos que ele mais vende, né? Será que é o pão? Será que é o doce, né? Em quais horários, né? Então, de manhã, por exemplo, a pessoa chega ali para comprar um pãozinho, né? Mas de tarde, de repente, depois do almoço, quer comer um docinho, alguma coisa assim. Então, pode ter um pico de sazonalidade também. Assim como no Uber também, né? Se chover, por exemplo, será que o cara vai ganhar... O preço dinâmico do Uber vai ganhar, eles abrem o mapa tem o preço dinâmico, né? Mas também pode impedir dele, às vezes, de trafegar por determinada região. Será que eu não posso ir para outra região, né? E aí consigo... Sim, então, tipo, a tomada de decisão tá no nosso dia a dia, né? A gente acorda, olha pra janela, vê lá, tá sol, tá chovendo. Então, pô, bota um casaco, não bota o casaco, né? Então, a tomada de decisão tá ali o tempo todo, né? Você vai, vou escovar o dente, aí depois vou lá, vou comer o que eu como, né? Passo manteiga, passo... Então, a gente toma milhares de decisões, né? E a estatística é a ciência que ajuda a tomada de decisão. Né? E isso não é diferente no marketing chega na digital. segunda-feira, aparece lá no Jornal Nacional ou na previsão do tempo que vai chover no final de semana. Aí tu já prepara as coisas, fazer uma sopa, tu acabou de tomar a decisão baseada em dados estatísticos. E puxando nisso também, as pessoas, não, nunca vou programar. Cara, o seu cérebro já programa o tempo todo, né? Tempo todo. Se eu cheguei aqui hoje no estudos aqui, lindíssimo aqui do Métricas Boss, né? Foi porque eu fiz o algoritmo para chegar aqui, né? Perfeito. Então eu posso ter chegado de Uber, eu posso ter chegado de ônibus, eu posso, se fosse mais próximo da minha casa, por exemplo, eu poderia vir andando, né? Enfim. Então você faz todo um algoritmo ali de forma, né? Sem você programar, né? Que a máquina tenta, o algoritmo tenta trazer, né, o que o nosso cérebro pensa para aplicar ali, né, para melhorar, né, o processo, dia a dia, otimização, enfim. Então, é bem isso. Né? Eu queria trazer um exemplo dessa parte da estatística, pra você complementar também, do profissional de marketing, né? Lá nos tempos mais primórdios, quando a gente ainda fazia os nossos treinamentos, hein, Luciano? Tempo. Eu, para mostrar pra galera um pouco sobre as métricas, né? E a gente fala muito no livro sobre métricas, fala lá no nosso curso do Prime sobre métricas, mas até para poder separar para as pessoas, eu sempre falei sobre as métricas Count e métricas Ratio, né? Métricas Count são aquelas que contam valores. Então, por exemplo, se a galera de marketing digital tá assistindo a gente aí, vai saber que quando eu falo de pedido, 1, 2, 3, 4. Quando eu falo de visitas, 1.000, 2.000, 3.000. São métricas Count, elas contam valores ali. Toda vez que a gente tem por trás métricas que são porcentagens ou médias, por exemplo, existe uma conta estatística por trás. Isso faz com que essa métrica seja uma métrica ratio, que é uma métrica estatística. Então, quando eu falo de taxa de conversão, eu estou pegando a porcentagem dos acessos que fizeram um pedido. Então, por que você tem que saber estatística? Porque você tem que saber no mínimo como essa métrica é calculada. Não, principalmente para os cenários onde você está fudido, onde o número não representa algo que é real, né? Você passou por uma anomalia. É aí aonde o cara digita. Como é calculada a taxa de conversão? Eu ia falar isso, o problema é esse, que é só na merda. Eu ia pegar exatamente esse gancho que você trouxe, que eu ia explicar. Então, as métricas ratio, taxa de conversão, duração média, porcentagem de sessão, taxa de engajamento, porcentagem de novos usuários, tudo isso existe uma conta por trás, que faz minimamente que existe uma estatística por ali. Mas o Luciano trouxe um ponto aqui que é muito bom, só trazendo um pedacinho de Google Analytics 4 aqui nessa conversa, que é quando você vai criar um alerta no Google Analytics 4, você tem alertas ali que você pode escolher menor ou igual a, mas tem um alerta que um monte de gente de marketing começou a ver agora, tem 4 anos que a ferramenta saiu, que a galera falou assim, porra, tá falando aqui quando tiver uma anomalia, o que é anomalia? Ou seja, você pode criar um alerta baseado em uma anomalia. Isso é um conceito estatístico que você precisa entender. Então não existe mais hoje no marketing digital você ter a base de estatística. E saber esse conhecimento de estatística não só vai te empoderar
a tomar decisões melhores e a analisar números melhores, como também passa a ser obrigação. Uma vez que você utiliza alguma ferramenta que mensura dado, você precisa saber o conhecimento básico de estatística. E aí esse é o meu gancho. Agora pra gente ouvir o mestre, porque você não sabemos porra nenhuma. Eu não sei porra nenhuma. Vou botar a gente trouxe o idiota cara aqui que sabe pra poder falar. Exatamente. A gente só vai, né, botar nosso chapéu somos eternos aqui. aprendizes. Eu só faço a introdução aqui. Eu só faço a pergunta difícil. Pô. Exatamente. O que você entende quando você lida com profissionais de marketing e tudo mais, que é o básico de estatística que essas pessoas deveriam saber? O básico. Perfeito. Não tem beleza. como você não saber essa porra aqui. Antes da gente falar dos fundamentos, né? Eu acredito que a gente pode conversar um pouco sobre essas métricas, né, que você comentou, né? Então, por exemplo, todo mundo usa a média para tudo, né? Mas nem sempre a média vai resolver todos os problemas do mundo, né? Por exemplo, se a gente for pegar aqui, né, a nossa renda, por exemplo, né, e aí vem, por exemplo, um Bill Gates, né? A média já vai lá para média do profissional de tecnologia. Exatamente. Aí tu bota o Bill Gates na conta. Aí o Bill Gates é a anomalia, o Elon Musk. O Warren Buffett, né? Então a média já começa a ter esse problema, né? Agora imagina, você pega ali, por exemplo, o Glassdoor, né? Um dos sites mais fortes hoje para você ver ali estatísticas de emprego e tudo mais, às vezes salários. Né? Agora imagina, vamos supor lá que você vê lá, né, a média de salário para cientista de dados é 20 mil reais, vamos supor, né? Aí, pô, você tem meia dúzia de pessoas ali que ganham entre 3 mil e 5 mil, né? E tem um troglodita lá que ganha 40 mil, por exemplo. Então, você não pode só olhar para a média, por exemplo. Né? Então, você tem que ter os quartis, né? Você tem que ver ali, 25% abaixo daquilo ali, quantos profissionais ganham, né? Até 75%, por exemplo. Né? Então, o terceiro quartil, por exemplo. Né? Então, você tem que particionar essa distribuição e ver ali, né, como é que está distribuído esse salário. Né? Ver quem é o cara, qual é o mais frequente. Né? O você quartil, vê a moda. só para eu poder botar pra galera e deixar a gente brinca aqui que o óbvio precisa ser dito. O quartil seria eu pegar e dividir em 4 partes aqui, 25%. Então, a ideia dos quartis é o seguinte, né? Vou até usar vocês aqui pra gente tentar explicar aqui a ideia, né? Então, quando vocês têm um problema muito grande, né, e complexo, o que vocês fazem primeiramente? Sem pensar em estatística. Sem pensar em estatística? Sem pensar em estatística. Mas depende do problema. O problema grande e complexo. Eu divido ele em micro pedaços. Divide ele em várias partes, exatamente. Né? Beleza. E aí você dividindo, vamos supor que a gente dividiu em iguais partes, tá? Aí dividindo essas partes, você resolvendo cada partezinha do problema, fica você mais resolveu fácil o problema como um todo, certo? A ideia da estatística é essa, né? Então você tem lá as conversões, a distribuição das vendas e tudo mais, você quer pegar e entender o comportamento daquilo ali, né? Então é algo que é complexo aquele comportamento e aí você vai particionar, né? Então pensa que você divide em 4 partes aquelas vendas, né? E aí você vai olhar a distribuição dos dados, né? Então ver, será que logo quando eu abri aqui o curso do Métricas Boss, por exemplo, foi quando vendeu ou quando eu fechei? Ou ali no meio do termo, né? Enquanto estava ali no meio, né? Então, talvez quando você faz uma venda online, né? Que o pessoal já conhece o teu trabalho e tudo mais, aí você abre o Métricas Boss, a galera já conhece, já sabe a autoridade e já compra. Agora, quando você faz um presencial, às vezes o cara é de outro estado, demora um pouco mais para esperar ali para comprar uma passagem de avião, ou pode mudar o local ali que você vai fazer o curso, então o cara espera um pouco mais. Então, pode se inverter, né? Então, aí entram conceitos de medidas de tendência central, dispersão, a assimetria, né? Então, vários conceitos aí vão entrando, né? Mas os quartis é basicamente assim, por exemplo, vamos supor que teve lá uma turma, né? Aí a média para passar era 7, por exemplo, né? O terceiro quartil das notas foi 6, né? Você acha que a turma foi bem ou foi mal? O que vocês acham? Ficaram abaixo da média, né? Ficaram abaixo. Beleza. O que acontece? A média é 7. Aí o terceiro quartil, ou seja, 75% tiraram até 6. Né? Então a maior parte tirou até 6. Então, abaixo da média, né? Então a maior parte não foi bem. Né? Assim como você pode olhar para as suas campanhas e ver, né? Quais são os clientes aqui que estão me trazendo maior retorno, por exemplo, né? Então estou convertendo mais e trazendo mais grana para mim, né, em determinado tempo. Aí eu posso fazer ali um terceiro quartil, por exemplo, e ver 75% das minhas vendas ocorreram até 5 dias depois que eu abri o Métricas Boss, por exemplo, né? Então eu posso ver
o comportamento da minha distribuição. Né? Então, a estatística ela esses serve quartis, eles pra podem você... ser dimensionados por outros tipos de parâmetro, não só o volume total, né? Então, por exemplo, se eu dividir isso por 4 e dimensionar em cima da categoria do dispositivo, eu ainda assim estou trazendo uma informação para poder dividir e analisar isso pelos 4. Então, por exemplo, eu tenho uma taxa de conversão de, sei lá, 2% dentro do meu e-commerce. E aí eu divido isso e faço os quartis em cima da quantidade ou da categoria do dispositivo desse usuário. Então, tantos a tantos por cento, mobile, desktop, faz sentido ou não? Só pra ver se eu aprendi isso, eu não falei errado. Dentro da categoria, né? Você pode olhar para a categoria mobile, né? E ver qual é a porcentagem de usuários que comprou até o terceiro quartil, por exemplo, na categoria mobile. Exatamente. Que pode ser diferente para uma outra categoria de web app, por exemplo. Enfim. Pô, tinha que estar lá no CIEP. Quando eu tava estudando. Pô, teria entendido. Então a estatística ela te ajuda, né? Por exemplo, vamos levar pra galera aí que o amigo aqui, ele falou que tá pensando em casar. Não, tô brincando. Tô pensando não, eu vou casar, pô. Peraí. Luciano vai casar. Não se sabe quando, né? Não se sabe quando. Vai casar. Divide de quartinhos aí, ó. A gente tá falando de estatística, né? Então não tem nada exato por aqui, é só aproximado, né? É só aproximado. A gente tenta estimar quando o Luciano vai casar. Né? Tendo em vista que aí o Gustavo tem 15 anos de casado e não tá casado ainda. Exatamente, e você demorou 10, eu tô na média. Pois é, o Gustavo tá há 15 anos aqui e não casou ainda, né? Então, se você pegar... Vamos pegar o Gustavo aqui, que já, apesar dele estar há 15 anos, ele já mora há 7 anos. 7 anos. Já mora há 7 anos com a esposa dele. De Deus, então, imagina lá o Gustavo, né? E aí eles fazem, eles lavam o prato, né? A louça, né? Do dia e tudo mais. Imagina se essa frequência aí, se eles não acompanham, né? Direitinho, vai acontecer, pode aumentar as estatísticas, só que do registro civil, né? Então você tem que ver ali, em média, quantos pratos ele lavou, né? Tem que dividir, né? Senão acaba, vai aumentar as estatísticas do registro civil, né? Isso daí, se for pegar a média, você falou que foi morar juntos depois de um tempo também. Então eu tô abaixo da média, porque eu só tenho 3 anos que eu moro junto. Então eu tenho mais pelo menos uns 5 anos aí pra poder morar junto até casar, pô. Mas... Pode usar de queijo. Faltou a sazonalidade, né? Não, acontece que você é uma anomalia, porque você já tem filho. Exatamente. Isso é verdade, queimou a largada, né? Ele é uma anomalia, ele já tem filho, pô. Exatamente. E o conceito de anomalia é exatamente esse, galera. É você olhar, né, para a distribuição e ver quais são os casos atípicos, né? Então, no caso lá, o Bill Gates seria uma anomalia dentro da nossa renda, né? O Luciano aqui é uma anomalia aqui do tempo de casar, de juntos, né? Não, e dentro da estrutura do Google Analytics dá para facilmente aplicar isso, porque você tem lá, por exemplo, o tempo médio da sessão engajada. Você vai ter as anomalias, o cara que demorou 2 segundos e o cara que demorou 30 dias. Exatamente. Você tem ali... Você pode ter tanto para baixo quanto para cima. O cara que chegou rapidinho, né? E o cara que demorou muito mais para converter e tudo mais. Com certeza. Então você tem esse conceito, né, de anomalia. E existe algo, né, na estatística que é a caixinha mágica dos estatísticos, né? Que pouca gente acaba conhecendo, né? Mas é o box plot, né? Que basicamente ele trabalha com todos tudo que a gente conversou aqui de quartil e tudo mais, o box plot traz pra gente, né? Então a gente não só detecta anomalias com o box plot, né? Olhando para as cercas dele, né? Como também você consegue ver a padrão de assimetria por meio dos quartis, né? O que é isso? Identificar, né, se ele converteu logo no início da campanha, né, ou no final ou no meio da campanha, né, por meio do box plot, né? Então você consegue ver por aquela caixinha, né? Basicamente a caixinha ali inferior, né, tem o primeiro quartil, ou seja, 25% dos dados estão até ali, né? No meio, 50% dos dados, né, que é a mediana, né? E no superior é o terceiro quartil, né? Então 75% dos dados estão até ali, ou seja, se eu tenho ali as minhas cercas, né, eu posso pegar o primeiro quartil, o terceiro quartil, por exemplo, e multiplicar por 1,5 vezes o tamanho daquela caixa ali, né, do box plot. E aí, se passar desse valor, significa que ele é uma anomalia, por exemplo. E para baixo, posso pegar o primeiro quartil, menos 1,5 o tamanho da caixa. Tu acabou de resolver um problema que eu tava na... Olha aí, hein? Acabou de resolver. Que isso, cara? Então, você pode ver isso, né? Então, tipo, se você falou de alerta, né? Você pode ligar um alerta para o cliente, por exemplo, há quanto tempo que
não compram na Métricas Boss, né? O cliente não compra. Ele veio comprando o tempo, aí parou de comprar, aí calma aí, deixa eu mandar aqui uma mensagem para ele, né? Dar um pop-up, né? Um aviso ali e tudo mais, ou mandar um e-mail, né? Então você tem várias formas de trabalhar, né? E com a estatística, coisas simples, tá? A gente está falando aqui de estatística descritiva, tá? A gente não está falando de modelos de machine learning, né? Modelo de redes neurais, não. A gente está falando de coisas simples, né? Então, você aplicar, por exemplo, um questionário e ver ali, quais são os alunos do Métricas Boss, né? Qual é a idade média ali da galera, qual é o sexo, né? É predominantemente os homens que assistem o Métricas Boss ou as mulheres? Por exemplo, lá no meu canal do StatDados, a grande maior parte são homens, né? Então 15% são mulheres, até por causa disso que a gente busca fazer ações afirmativas dentro da comunidade, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Então, com a estatística, a gente consegue criar produtos personalizados, né? Então, você olhar os dados e trazer soluções baseado no que você está vendo ali, né? E aí entra o storytelling do mestre Gustavo, né? Que ele manda muito bem nessa ideia, né? Que é contar uma história ali com os dados para você conseguir vender uma ideia, né? Trazer ali por meio de gráficos, por meio de números, né? Que trazem autoridade, para você conseguir vender a sua ideia. Até porque se você chegar pro cara que você vai explicar... Não. Usa isso, vai calentar meu coração. Não vou falar, não. Você chegar pro cara que você vai apresentar e você ficar falando de quartil, ele vai te mandar pra puta que pariu, né? Quartil é a puta que... Então essas informações têm que estar mastigadas, isso é ótimo. Sim, boa. Então, na base ali do que a gente tá falando, pro profissional de marketing entender, a gente falou aqui um pouco sobre quartil, a gente falou um pouco sobre o box plot, ali 25%, 50%, a gente entendeu o que é a moda ali, não a média. Explica um pouco pra gente ainda assim nessa base. O profissional que tá ouvindo a gente aqui, que é de marketing, ele muitas vezes entendeu que ele precisa usar a estatística, usar os dados, porque assim, hoje, em 2024, no momento que a gente grava esse podcast aqui, é inadmissível que uma pessoa que trabalha com marketing não saiba sobre dados. Houve um tempo, sei lá, 10 anos atrás, que era um diferencial. Hoje não é. Qualquer vaga, inclusive, que você vai procurar para trabalhar com marketing, existe necessidade ali, conhecimentos básicos de estatística, conhecimentos básicos disso, ser não sei o que do Google Analytics, não sei o que de visualização de dados, não é mais diferencial. É algo que pensamento analítico, inclusive. Pensamento crítico, pensamento analítico. Se tornou algo obrigatório. Então, em cima dessa base aqui ainda, o que mais a gente poderia explorar, que essa pessoa que está ouvindo, está entendendo que talvez neste momento, ela ter esse conhecimento ainda é considerado no mercado para contratações de marketing diferencial. Mas daqui a pouco já não será mais. Não, com certeza. O marketing, na verdade, sempre foi um prato cheio, né, para você trabalhar com dados, né? Então, hoje ainda mais, né? Então, antes você tinha panfletos, né, e tudo mais. Hoje em dia, os teus panfletos estão online, né? Então, você consegue o tempo todo ali online, mais assertivo. Impactando, né, os teus clientes, né, por meio de tráfego pago, por exemplo, né, que você vai lá para as mídias e compra uma mídia paga, por exemplo, o Facebook ou o Google, para poder realmente fazer a divulgação ali. E aí você tem que acompanhar, né? Então, se você bota uma campanha para rodar e você não faz a menor ideia do que está acontecendo ali, né? E a estatística ela vai te dar esse background, né? Então, por meio dos dados e da estatística, você vai conseguir começar a resumir as suas campanhas, né? Em média, né, eu gasto tanto naquela campanha ali, né? Então, agora eu estou gastando menos ou estou gastando mais. O que está acontecendo aqui, né? Então, eu tenho uma métrica de comparação e aí eu vou olhando ali se está atingindo os meus objetivos ou não da campanha, né? Sejam eles analíticos ou até mesmo subjetivos, né? Se você quer conversão ou se você quer um lead, né? Então, depende do tipo de objetivo que você quer atingir, né? Mas você consegue fazer pesquisa de mercado, né? Então, entender, né, o que por exemplo, uma indústria vai lançar, sei lá, um produto no mercado, né? Coca-Cola, né? Onde que eu coloco esse produto, né? Primeira coisa. Perfeito. Tem que saber, né? Por exemplo, eu posso olhar para os dados aqui do censo, né? Eu trabalhei no IBGE, eu ainda trabalho lá como analista censitário no censo, e aí lá a gente tem as informações, né? Então você consegue trazer dados e olhar, onde que, por exemplo, como é que a renda é distribuída, né? E onde que são os locais que são mais interessantes para você colocar ali abrir um McDonald's, por exemplo. Você acha que o McDonald's abre de qualquer forma ali uma franquia? Não,
Ele tem olha quantidade ali, mínima dentro de shopping. Por isso que em Saquarema não tinha, McDonald's, porque tem que ter uma quantidade mínima de habitantes. Onde tem as pessoas ali passando de acordo com o perfil, né, do match, né, entre os consumidores que estão ali naquela região com a marca, né? Então, você tem todo um estudo, né, geoestatístico, estatístico, para também colocar, né, da melhor forma ali aquela franquia, né? Pô. E aí você pode fazer segmentação de anúncios, né? Então, por exemplo, será que o Métricas Boss tem o mesmo público? Ou ele consegue olhar para o público e trazer segmentações, né? De forma que, para esse público aqui, eu mando um storytelling. Esse pessoal aqui gosta de Google Analytics, mais técnico, né? E tal. O outro gosta mais de negócio e tudo mais. Então, eu vou diversificando, né, campanhas e de forma a atingir diversos públicos de forma mais personalizada. Até mesmo a comunicação, né? Os criativos, né? Então, hoje a gente está vivendo uma era de GenAI que vai mudar a forma que a gente trabalha com marketing, eu imagino, né? Porque hoje, por exemplo, antes eu tinha que criar as dicas de estatística, né? E dar para o profissional de marketing lá na comunidade para criar, né? Fazer os criativos em cima daquelas dicas. Hoje eu posso queimar um pouco essa etapa. Eu posso pedir para ela gerar por meio do ChatGPT as dicas de estatística, eu faço a curadoria, o que eu ganho tempo com isso, né? E aí ela, né, faz todo o criativo ali e tudo mais, né? Todo o design ali de acordo com a marca, né, e tudo mais. Então, isso vai facilitar muito, né? Não só isso, como você criar campanhas personalizadas, né? Então, hoje tem muitos recursos, né, de tráfego pago que eles já otimizam, né, o tempo todo, né? Qual o criativo que está mais performando e tudo mais. Então, você sobe vários e ele vai testando ali. Vai fazendo vários testes de hipóteses, né, estatísticos também e tudo mais, né? E você pode ir testando para ver o que melhor funciona com aquele público, né? Então, não só isso, Netflix, por exemplo, né? Aquelas capinhas vão mudando ao longo do tempo, né? Então, você vai assistindo. Tem um teste que todo mundo que está ouvindo a gente pode fazer exatamente, não nesse momento, mas quando acabar o podcast aqui. Que abre a sua Netflix, se você tiver mais de um perfil. Abre a sua Netflix, entra no seu perfil e, sei lá, procura uma série aí como Cobra Kai e vê qual é a capa que vai aparecer. Procura outra série como Bridgestone, procura outra, sei lá, diz mais uma, The Office, sei lá. Vê a capa que vai aparecer ali pra você. Troca de perfil, vai no outro, vê a mesma série, qual capa que aparece. Verdade. Eu acho impressionante como que eles fazem isso muito, né, muito bem feito, inclusive. O Wagner Moura lançou um filme recentemente agora e veio aqui no Brasil. E aí, automaticamente, eu percebi que todas as capas de filme em que o Wagner Moura era com ele, pô. Então, tipo assim, eles mudaram todas as capas e segmentaram para que todos os filmes em que o Wagner Moura estivesse, isso não é uma ação, tipo, manual. Não teve alguém que cadastrou isso para... Não, tipo, provavelmente uma ação usando IA generativa. Dentro desses conhecimentos todos que a gente tá falando aqui, passando pra galera, tem uma frase que não importa em qual área de atuação você está. Se tem estatística aplicada nessa conversa, nessa área, nessa situação, existe uma frase que talvez, na minha opinião, você tem muito mais propriedade para falar, mas na minha opinião talvez é a frase de estatística mais usada no mundo, tá? Na minha opinião. Que é a frase que é o seguinte: nem toda correlação se aplica em causalidade. Se houve estatística, em algum momento todo mundo fala, né, toda correlação que se aplica em causalidade. Para justamente entender essa galera que tá ouvindo a gente, por que nem toda correlação se aplica em causalidade, eu pedi para você dar 2 passos atrás. Primeiro explicar o que é uma correlação, o que é uma causalidade e como a gente faz isso em uma análise para unir esses poderes. Onde a gente consiga, de fato, correlacionar coisas para entender a causa daquelas anomalias, daqueles desvios, daqueles picos que acontecem ali. Perfeito. Bom, primeiramente a gente precisa entender o que é correlação, né? Correlação é uma medida de associação linear, né? Então, o que é isso? É você acompanhar, né? Por exemplo, vamos ver aqui, será que à medida que eu tô colocando mais dinheiro na campanha, né? Será que ela vai continuar performando da mesma forma, né? Então, à medida que eu estou aumentando o gasto, né? Será que eu também estou aumentando a conversão da campanha, né? Então, se você pensa dessa forma, seria uma relação linear, né?
Quanto mais eu aumento o investimento, supor, né? mais Vamos supor que seja linear, né? Uhum. Então, quanto mais eu aumento o gasto, mais eu converto, tá? Perfeito. Então, a gente sabe que tem um limite, né? Até isso, mas, enfim. Vamos pensar dessa forma, né? Então, seria uma associação linear entre duas variáveis, né? Então, como uma está aumentando, a outra está aumentando. Assim como poderia acontecer de eu estar aumentando o gasto, né? E aí chegou num limite em que essa performance ela se estacionarizou, né? Então ficou lá, não aumenta, né, a conversão, né? Ali. Então está estagnado ali, né? E aí, ou uma forma que você está aumentando o gasto e em vez de estar aumentando, ela está diminuindo, né? Então seriam relações diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, né? Então, isso a gente está tentando fazer uma associação do fenômeno, mas não necessariamente está dizendo que, à medida que eu aumento o gasto, provoca o aumento na receita. Né? Então, uma coisa não causa ou provoca a outra. Né? Então, isso não é causalidade, é uma relação de correlação. Né? Então, é uma associação linear entre variáveis. Né? Da mesma forma que é aquele lance, né? Tem um estudo muito legal, né, do Tyler Vird, né, que tem um site, né, até depois vocês colocam aí no Google, né, Tyler Vird, ele tem lá várias associações de correlations, né? Exatamente, correlação espúria, né? Isso. Que ele acha várias associações muito bizarras, assim, né? Tem por exemplo, do número de pessoas na praia, né, e o aumento do número de afogamentos número de ataque por tubarões, né, e tudo mais. Então, não necessariamente a pessoa indo à praia vai causar ou provocar o aumento dos tubarões na água, né? Mas o tubarão ficou puto, à medida que aumenta as pessoas o número de pessoas na praia, é mais provável delas sofrerem um ataque de tubarão, né? Então pode ter um outro fator que está levando que os tubarões estejam ali, né, que está de fato ali provocando, mas não é o número de pessoas que está indo para a praia que vai causar, né, ou provocar. E isso é a diferença entre a correlação e causalidade, né? Assim como também venda de sorvete na praia, por exemplo. Né? Então, mesma ideia, né? À medida que você tem mais pessoas, né, vende mais sorvete, tudo mais, enfim. Mas dependendo da temperatura ali, também pode estar influenciando. Então, tem um terceiro fator, né, que pode estar influenciando na tua análise que você não está conseguindo ver, que a gente chama isso de correlação espúria. Perfeito. Entendeu? Então, essa é a diferença. E as pessoas tendem a achar que tem causalidade em tudo. Né? Então, não, eu aumento a receita, então vou provocar mais venda. Não necessariamente. Né? Então, você tem que... para medir causalidade é muito difícil, né? Você tem que ter um experimento controlado, né? Existem técnicas... Dentro do cenário que a gente vive, dentro do marketing digital no geral, são tantas variáveis que impactam a conversão, que aí é um dos motivos, inclusive, que a gente sempre fala para você não olhar a conversão numa jornada muito longa, né? Porque, por exemplo, se a gente quiser implicar numa correlação em causalidade para taxa de conversão da página de produto, não é a venda do produto, onde o usuário tem que passar por várias outras etapas, que tem várias outras variáveis, inclusive, que vão fazer ele clicar ou não e prosseguir naquele processo, que aplica a causalidade do quanto que você investiu versus quanto... Então, por isso que a gente tem algo dentro do processo que é a microconversão, né? Porque, eu quero medir se essa campanha trouxe resultado, mas eu não quero medir numa jornada onde o usuário passa por 15 páginas. Eu quero medir apenas na página que o usuário aterrissou. Então, por isso que a gente cria o evento Add to Cart lá para poder, beleza, se eu investir mais aqui, mais pessoas adicionaram o produto no carrinho, é a métrica principal que eu tenho que analisar, porque eu estou gerando tráfego para essa página específica. Então, a promessa está alinhada e tem que estar alinhada com a página que o usuário está acessando. Lógico, né? Eu posso analisar num segundo momento, como uma métrica de suporte, se isso lateralmente aumentou as vendas, porque mais pessoas adicionaram o produto no carrinho ou não. Mas eu só queria pegar esse gancho para ver, até se eu não estou falando nenhuma merda muito absurda, eu fico com medo fudido disso, de falar merda, mesmo falando muitas, porque nesse caso é por isso, né, que a gente tenta fazer um teste cada vez mais controlado, né, porque se eu for fazer algo em que tem muitas causalidades que podem acontecer e que com certeza não estão mapeando, o tempo de carregamento do site influencia, já é algo que poderia trazer uma visão que chegaria nessa situação, porque você não colocou dentro dessa caixinha, dentro dessa conta, que o tempo de conversão pode afetar, é o lance de chover ou não na praia. Não, estudos de causalidade são muito difíceis, né? Existe toda uma área, né, chamada inferência causal, né, que
inclusive muitos economistas, né? A gente recebeu lá no StatDados, agora me esqueci o nome dele, mas ele é um professor lá do Instituto Tecnológico da Índia, né? E ele falou sobre inferência causal, né? Um cara com PhD em economia e tudo mais. E, assim, realmente é um estudo bem complicado, né? Você fazer um estudo de causalidade. Você tem que controlar muito bem o que está acontecendo, os fatores, né, que estão envolvidos ali dentro e tudo mais. Então, realmente é um estudo bem mais Mas faz difícil. sentido isso, né? Bem mais Tipo, eu difícil. tentar fazer algo mais controlado para que essa campanha esteja correlacionada apenas ao aumento da quantidade de pessoas que adicionam um produto do carrinho comparado com o que... isolar os fatores que trazem uma perturbação, vamos dizer assim, para você tentar ter um resultado mais mensurável. Exatamente. Entendeu? Então, faz sentido você tentar fazer isso, mas não sei se você vai chegar na causalidade, entendeu? Com certeza não, porque você tem uma série de outras coisas. Tem uma série de outros do próprio fatores. usuário, inclusive. Exatamente. Qual é a faixa etária dele, né? Cara, qual a velocidade de internet, Não, o tamanho de tela. Inclusive, tem vários estudos que mostram isso, né? Dos micromomentos lá do Google. Se tá chovendo ou não Os lá emotes. fora, o que não tem nada a ver com o computador aqui, mas se o cara vai comprar teu fatores produto ou não. externos, sim, com certeza. Pô. Não, isso realmente é uma área aí bem legal. Esse site, inclusive, que você mencionou, que é o Correlações Espuras, ele é muito bom, porque ele traz algumas coisas que é de chorar de rir, assim, tipo... Sim. Quando sai um filme do Nicolas Cage... É do Nicolas Cage. Aumenta a morte por acidente de moto, né? O profugamento, Não. né? Era número de pessoas que vão à piscina e o número de aparições do filme do Nicolas Cage. E aí, aumenta. Agora a gente tem que tomar uma noção, porque o Nicolas Cage vai fazer Uma parada assim. O Nicolas Cage vai fazer uma série. Número de afogamentos na piscina. Acho que é isso. Assim. Quanto mais... Toda vez que aparece um filme do Nicolas Cage, tem mais morte por afogamento em piscina. E aí, assim. A galera tem que tomar muito cuidado, porque o Nicolas Cage agora vai fazer a série na Amazon Prime. Ele vai aparecer constantemente. Fudeu. Se isso fosse aplicado em causalidade, fudeu. E isso é interessante, você identificar a correlação entre as variáveis, porque, por exemplo, vamos supor que você está estudando, fazendo um estudo de vendas ali, né? E você tá acompanhando ali uma variável, né? Aí você quer estimar, por exemplo, a quantidade de vendas, né, em determinado período, só que essa outra variável, ela não existe mais dentro daquele período, né? E aí você pode pegar outras variáveis que são correlacionadas com ela, né, para estimar daquele período. Sim. Por quê? Porque ela tem o mesmo comportamento, né? Então, não significa que uma vai causar a outra, mas ela vai ter o mesmo comportamento. Ela vai subir ou descer no mesmo momento que a outra também vai subir ou descer. Então, você pode usar ela como uma proxy, né, para estimar aquele período que você não tem de dados, entendeu? Perfeito. Então, isso é muito legal. Ô, Luciano, sabe uma outra coisa que sobe e quando eu não tô usando fica zerada? É minha energia, cara. Sua energia? Então eu vou te dar a solução, meu parceiro. Aqui, ó. Coffee Mais muito forte, tá? Inclusive Drip Coffee, café em grão, que eu consumo bastante. Inclusive, o Thiagão pode mandar mais uns aí pra gente de café em grão. Mas tem café em cápsula também, pra você poder colocar na sua Nespresso. O Gustavo gosta bastante. Super creme, inclusive. Muito forte de verdade. Inclusive, ele nunca chega no estúdio. Exatamente. Aí o Gustavo trava ele. Mas o nosso café aqui, e é bizarro, porque eu mudei completamente minha experiência com relação ao café depois que eu comecei a tomar café, assim, mais na moral. Inclusive, assim. ele toma assim no estúdio. Eu tomo expresso. Expresso. Eu não tomo expresso, eu tomo café Drip Coffee. E a galera que quiser garantir? 15% de desconto no link da descrição, você pode garantir lá. Beleza? De nada. Quinzão pra tua energia. Quinzão, não é? 5% no boleto. Uma anomalia. Exatamente. Você ter sempre energia constante. Você pode puxar esse gráfico pra baixo ou você pode tomar um café da Coffee. Maluco. Tiagão, a gente tá tendo uma verdadeira aula de estatística com você aqui agora. E eu queria trazer ainda mais 2 pontos em cima dessa base e de confusões que a galera gera. Você acha que explicou muito bem que agora, e deu para super entender de forma clara, correlação e causalidade. E eu queria trazer ainda mais 2 pontos em cima dessas confusões que falam, que é por que todo mundo usa média e quais são os cuidados que as pessoas têm que ter ao olhar média. E aí, se você puder complementar, explicando o que talvez a galera aprendeu na 5ª série e cagou e hoje em dia tá sentindo falta, que é a diferença de média, mediana e moda, ali pra galera ter uma noção maior sobre o que é isso, e quais são os cuidados que as pessoas têm que ter, de fato, ao usar uma média. Eu brincava, e quem é nosso aluno da Métricas Boas há algum tempo sabe disso,
existia uma métrica, existe ainda no GA4, que é uma métrica chamada duração média da sessão. E eu sempre falava que esta métrica era uma métrica desprovida de inteligência, porque ela simplesmente baseava-se em everybody people together. Não importa o tipo de contexto que tem por trás. Então, se eu pegasse a duração média da sessão e olhasse que é de 1 minuto, eu não posso assumir que as pessoas levam 1 minuto para comprar, nem que elas vão embora em 1 minuto. Por quê? Porque tem que ter contextos por trás, segmentações por trás, para olhar essa métrica. Inclusive, quem for nosso aluno há muito tempo, queria que comentasse aqui, seja no YouTube ou no Spotify, como é que eu chamava de fato essa métrica lá na nossa comunidade. Favor. Quero ver quem é brabo e braba aqui, tá? Porque eu chamava de outra forma. Quero ver quem é das antigas. Então eu queria que a galera entendesse um pouco mais os cuidados que tem que tomar ao olhar isso e por quê que tem esses cuidados, porque às vezes as pessoas pegam uma média e assumem que aquilo é a verdadeira. Boa. Bom, a gente já deu um spoiler, né? Boa. Falando do Warren Buffett, né, da questão da renda, né? Porque a média é volátil, né? Então Perfeito. Ela é sensível a valores extremos, né? Sensível a anomalias, né? Que nem a gente comentou, né? E a mediana, ela é mais robusta, né? Eu lembro aquela história dos quartis que a gente comentou. A mediana é o segundo quartil, né? Então ela deixa 50% para baixo e 50% para cima. Ou seja, ela pega exatamente o que está no meio ali, né? Então, se você tem observações, você tem uma quantidade par de observações, né? Então pensa aqui, você tem, ó, 1, 2 e 3 aqui, por exemplo. Qual seria a mediana? A mediana seria o 2 aqui, por exemplo. Está no meu conjunto ordenado, né? Eu tenho aqui 3 observações, então é ímpar, eu tenho uma observação aqui central. Ela está deixando 50% para cá, 50% para cá. Agora, se eu tiver 4 observações, né? 1, 2, 3 e 4, por exemplo, quem vai ser a mediana? Vai ser a média desses 2 caras centrais aqui, né? Então, ela tenta quantificar o que deixa 50% abaixo e 50% acima, né? Então, 50% das minhas vendas vão estar até ali. Então, é a mediana. Então, ela é um pouco mais robusta, né? Então, quando você está num cenário tipo de bolsa de valor, né? Uma hora está lá em cima, outra hora está embaixo, né? Se você pegar ali uma média, essa diferença vai ser muito grande, né? Então, a volatilidade é alta. Para a galera que faz lançamento, não só de infoproduto, né? Lançamento dos seus e-commerces da vida, entre outros mais. Vou lançar um produto, aí você faz lançamento. Olhar a mediana vai te ajudar, porque você vai estar fora da média no momento que você fizer um lançamento desse, né? Porque sua venda tradicional não é igual aquele momento de pico que você teve. Né? Quanto maior a variabilidade associada àquilo ali, né, mais você precisa usar outras métricas, como mediana, moda. E aí, vamos pensar aqui, por exemplo, duração média da sessão, né? Você pode pensar que você pode ter um bolo de usuários que fica ali até 5, vamos supor que, sei lá, a média de sessão foi, sei lá, 1 minuto aí. 6 minutos. Boa. 6 minutos. Aí a gente tem um bolo de pessoas que ficaram de 0 a 3 minutos, por exemplo, né? E tem uma pessoa que ficou lá 7 minutos, por exemplo, sei lá. 2 pessoas que ficaram 7 minutos. Então, você tem que olhar a concentração dos dados também. Não basta só a média, né? É a mesma coisa que eu falei do cientista de dados. Não adianta saber o salário médio de cientista de dados é 20 mil reais se você não sabe como é que está disperso aquilo ali, como é que os quartis, né? Quantos estão ali abaixo de 75%, né, da duração da sessão, por exemplo, né? Isso seria importante. Não, e é foda, porque aí é que o cara... Isso o Google Analytics não entrega, né? Então tu tem que puxar esses dados. Esse é um exemplo maravilhoso, porque toda vez que eu explicava essa métrica pra galera, eu falava, vamos segmentar aqui então? Vamos pegar o seguinte, ó. Vamos olhar agora uma segmentação de quem entrou no nosso site via mobile e efetuou uma conversão, e quem entrou no nosso site via mobile não efetuou uma conversão. Beleza? Show. Então isolamos essas 2 segmentações. Em paralelo, vamos anotar aqui, a duração média da sessão é de 1 minuto. Fechou. Quando eu olhava quem entrou no mobile e comprou, duração média é 16 minutos. Quando eu via quem entrou no mobile e não comprou, 3 minutos. A duração média é bem volátil, né? Totalmente... E aí, qual era o ponto que média não serve pra nada. Exato, e o ponto que eu deixava claro pra galera era, poxa, se sua taxa de conversão é de 2%, significa que a sua duração média da sessão vai ser baseada em 98% de pessoas que não efetuaram uma compra. Como é que você pode olhar essa métrica e assumir que é verdadeira? Exatamente, Eu não posso só dizer a média, eu tenho que dizer a média, mas eu tenho que dizer os quartis. Tem que dizer o desvio padrão, né? Perfeito. Então, olhar a volatilidade associada, né? Isso é importante, né? Porque Perfeito. aí, beleza. Aí, se você me dá esse cenário completo, aí eu consigo... beleza. Então, eu sei que... beleza, o cientista de dados ganha tanto, né? E tantos ganham até tanto. Beleza, aí eu consigo... não, beleza, vou fazer ciência de dados, vou lá para Web Analytics, né? Porque a galera tá pagando bem mesmo, né? Beleza.
Mas se o cara só me dá a média, não tá me dizendo nada, né? Sim. Aquilo ali, nada é a mesma coisa pra mim, né? Entendeu? Então tem que ter tudo isso em conjunto, né? Pô, e tem mais duas coisinhas que eu queria adicionar nessa explicação aqui pra deixar a cabeça da galera, porra, de nada. O mínimo que esse cara tem que fazer nesse momento, Luciano? Tem 3 coisas que você tem que fazer. Coisa número 1, descer aqui na descrição e entrar no LinkedIn do Thiago, pra você começar a seguir ele, caso você não siga, porque é o mínimo depois dessa aula aqui, durante essa aula aqui. 2, se tu não tá inscrito no nosso canal ainda, não segue a gente, se inscreve e segue aqui agora, seja no YouTube ou no Spotify. E 3, se tu tá ouvindo no Spotify, 5 estrelas. E se tu tá ouvindo no YouTube, uma curtida. Porque de nada esta aula aqui está sendo de graça para você até o momento, né? Então de nada, por favor. E aí mais 2 conceitinhos aqui pra gente, porra, de nada pra audiência aí. Você falou, exatamente na tua explicação, você falou, porque é um desvio padrão. E eu queria justamente que você contextualizasse pra galera o que é o desvio padrão. Que muita gente não sabe o que é. E muita gente fala, isso aqui é um desvio padrão. Você pergunta o que é? A pessoa, o desvio, pô, só que não é padrão. A pessoa não faz ideia. E muitas vezes o óbvio para as pessoas não é o que é, de fato, a realidade. Principalmente que a maioria estudou em CIEP aqui que assiste a gente, pode explicar aí. Pensa só, essa questão aí da duração das sessões, né? A gente pode ter ali uma média de sessão. No caso, eu falei que era 6 minutos, né? Aí é pegar cada observação. Aquele usuário ali ficou 1 minuto, né? O outro ficou 2 minutos. Aí eu vou pegar e vou tirar dos 6 minutos, né? E aí eu vou ter uma diferença, né, de quanto tempo que ele ficou em relação à média do que eu estou acostumado ali, daquela distribuição, né? E aí, só que se eu fosse fazer isso para cada um e fosse somar, ia dar 0. Por quê? Porque a soma dos desvios em relação à média é 0. Essa é uma propriedade que a gente tem, né? Então eu não ia conseguir quantificar essa incerteza, essa diferença, né, entre a minha observação, né, e a média do que geralmente acontece, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que essa soma não dê 0, né? E aí a gente eleva ao quadrado ou passa o módulo. Por quê? Aí isso não vai mais dar 0 e eu vou conseguir quantificar. É a mesma coisa que o seguinte. Pensa no teu cartão de crédito, né? Quando dói no bolso, a gente entende. Tá todo mundo prestando atenção agora. Pensa no cartão de crédito, tá lá. O cartão aí do Mestre Gustavo. O meu? Não. Veio lá 10 pau. Que 10 isso? Pau. Isso é o cartão do Luciano, pô. Veio 10 pau mensal lá, né? Aí, pô, em um mês, ele foi lá, né? Vamos lá, mês de janeiro, deu 5 pau lá pra ele. Deu 5 pau. Aí no mês de fevereiro deu 7 pau, né? Aí vamos supor que em 6 meses, né? A média de gasto dele foi 6 pau por mês, né? Vamos supor, né? Aí eu vou pegar os 5 pau, 6 pau, tirar do 10 mil, né? E aí vou ter uma diferença. Tô olhando a diferença do que ele gasta em média, né? Tô vendo aquela diferença. Eu vou quantificar isso, vou levar ao quadrado, vou somar tudo e dividir pela quantidade de meses, né? Que eu vou ter uma ideia do quanto variou em relação ao que você geralmente gasta, né? Isso é o desvio padrão. Isso é a variância, né? O desvio padrão, por que tem o desvio padrão? Porque, por exemplo, se eu for pegar a altura, por exemplo, em centímetros, se for fazer isso, vai ficar em centímetro ao quadrado, né? Então, o desvio padrão, eu tenho que voltar para a unidade original, porque eu consigo comparar as duas coisas, né? Porque se ficou em real, seria em real em quadrado. O que é real ao quadrado? Não faço a menor ideia. Tem que voltar para o real para conseguir entender o cartão de crédito, beleza? Então... eu tô vendo o quanto que eu difiro, né? A minha observação ali do cartão, né, difere em relação à média do que eu gasto, né? E aí, no final das contas, eu vou ter um número que vai me dizer o quão variável é essa diferença, né? E aí, se essa diferença ela for muito grande, né, em relação ao que eu geralmente gasto, a volatilidade vai ser alta, né? A dispersão vai ser alta. E se for pequena, vai ser baixa. E o que eu tiro de informação disso? Vamos supor, bolsa de valor, né? Uma hora tá lá em cima, outra hora tá embaixo. Beleza. Você acha que se eu pedir para você, olha, eu quero estimar o próximo valor ali daquela série, você acha que vai ser mais difícil ou mais fácil? Vai ser muito, Você acha que vai ser difícil ou vai ser fácil você estimar em bolsa de valor? Vai ser muito mais difícil, pô. Difícil, né? Por quê? Porque é variável. Agora, se fosse algo assim... É muito mais fácil. Próximo de uma reta, né? Vamos supor, entrou na primeira turma do Métricas Boss 100. Aí na segunda turma, 90. Aí na segunda turma, 110.
Se fosse para falar uma quarta turma, É muito eu fácil. ia chutar ali próximo de Sim. 100. Por quê? Porque a variabilidade é baixa. Porque vamos supor que a média é 100. Né? Agora uma eu vou ação, pegar o 100, tirar do 100 vai dar 0. Vou pegar Sim. o 90, tirar do 100 vai dar menos 10. Uhum. Aí vou pegar o 110, tirar do 100 vai ficar 10. Pego e elevo isso ao quadrado e consigo ter uma ideia né, do quanto que eu estou variando ali. Né? Perfeito. Então a variação vai ser baixa. Né? Então se eu for estimar, o valor vai ser muito mais fácil nesse cenário onde é mais estacionário, né, do que no segundo cenário. Isso é dispersão. Né? Por isso que é importante a dispersão. E a dispersão ela é utilizada em tudo praticamente. Nas campanhas. Será que em média eu estou fazendo tráfego pago lá? Né? Aí, sei lá, eu gasto 10 pau para fazer anúncio. Né? Aí, será que eu gastando 10 pau e a conversão que eu estou tendo é a mesma ao longo do tempo? Né? Como é que está essa variabilidade entre as campanhas? Né? Será que a diferença é muito grande ou pouca? Né? Será que eu consigo estimar o quanto que eu vou precisar gastar na próxima campanha para ter o mesmo de conversão? Será que vai ser fácil ou difícil? Eu só vou saber por causa da volatilidade, por causa de que eu estou acompanhando ao longo do tempo a métrica da média, né? Os quartis, a moda, que é qual é o curso que mais vendeu do Métricas Boss? É a moda, por exemplo. Entendeu? Então, tudo isso se une, né, de forma que você consegue estimar, né? Então, entender o comportamento como um todo, né? Então, eu brinco que a estatística é como se fosse um grande quebra-cabeça, né? Que a única regra é você preencher do início, né? Sem pular etapas, porque se você for lá para machine learning, né? Querer aprender modelo de machine learning para fazer churn, né? Retenção de clientes, né? E não souber estatística básica, né? Média, moda, mediana, né? E saber probabilidade e tudo mais, você não vai conseguir. Tá ferrado. Não vai conseguir entender para conseguir construir um modelo de machine learning e entender os resultados. Eu lembro do professor de ensino fundamental que ele ensinou a gente probabilidade com 2 conceitos. Ele falou assim, vamos calcular a probabilidade de você ganhar na Mega Sena. E aí ele calculou. A gente calculou. E a possibilidade, né? É maravilhosa. A probabilidade de eu ganhar na Mega Sena é maravilhosa, né? É a mesma probabilidade. Você pode ganhar na Mega Sena botando a sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que a possibilidade dela acontecer é igual a qualquer outra. Então eu lembro que quando eu era adolescente, eu brinquei com meu pai. Eu falei assim, pô pai, tu tá jogando Mega Sena? Ele sim, eu falei, joga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele, tá maluco? Isso nunca vai acontecer. Eu falei, a probabilidade é a mesma. Dessa sequência acontecer como qualquer outra. Então se for pra ganhar, ganha de um jeito maneiro, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu lembro disso, eu lembro até hoje dessa parada, cara. Isso é muito bom. E o segundo conceito que ele mostrou pra gente foi dali, da nossa galera, se todo mundo quisesse jogar bola na época no Real Madrid, qual a probabilidade da gente jogar? E ele falou, pô, quantas pessoas participam de uma peneira? Quantos são os que são escolhidos? Agora faz a probabilidade aí de como é que você poderia fazer pra jogar no Real Madrid. E a probabilidade é absurda. Tanto é que a maioria dos jogadores até do time titular do Real Madrid não são da base, pô, são jogadores que eles compram, né? A base é forte, ok, mas a maioria tá lá nas Caldas, né? É, tá lá. Cara, maravilhoso. Acho que pra mim tá sendo muito bom. Espero que pra audiência também, galera. Acho que tá tendo uma explosão de conteúdo aqui. E aprendendo. Lucia mesmo falou. A frase do Lucia que é maravilhosa. Porra, se tu tivesse me dado aula lá no CIEP, eu tinha aprendido. Sim, pô. Eu queria agora entrar num outro conceito também, que a gente amarrar aqui nesse momento. Esses conceitos do dia a dia, de estatística aplicada ao marketing, a galera se perde ou não sabe, que é a amostragem. Aqui, a gente fala de amostragem em 2 cenários, Thiagão, que é o cenário de pesquisa. Quero pesquisar, fazer uma pesquisa dos meus usuários para entender alguma coisa. E 2, quando a gente até fala de teste AB. Muito se fala sobre a amostragem disso. E poucas são as pessoas que conseguem calcular essa amostragem e entender o que é um intervalo de confiança, inclusive, em cima disso. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente agora. O que é a amostragem? Como eu posso calcular essa amostragem? E dentro dessa amostragem, quando eu faço uma pesquisa, quando eu faço um teste AB, o que seria o intervalo de confiança ali, quando a gente está falando de tudo isso? Porque eu tenho certeza que isso vai salvar a vida de muita gente. E talvez, inclusive, tá, Luciano? A gente pode fazer um acordo com o Thiago aqui. Tô pensando do Thiago fazer uma live lá para quem é Prime, pô. Só para quem é Prime, falando de tudo isso aqui aplicado ao marketing, pô. Pode ser, pô. Eu acho maneiro, pô. Se ele topar, opa, aí. Tamo junto. Olha aí, hein? De nada. Vamos fazer, de nada. vamos fazer. Só pra quem é do Prime. Quem é Prime se fudeu. Quem é Prime,
Tá aqui, o conteúdo tá gratuito. Não, se né? fudeu não, só tu comprar que tu vai ter acesso. e ao mesmo tempo... Tu pode não se fuder, pô. E como é que eles não se fodem nisso? Pô, só assinando o Métricas Boys Prime, mais de 22 treinamentos, inclusive, subindo já BigQuery, aplicado ao Google Analytics 4, tem uma série de outros Power BI lá. para marketing digital. Power BI para análise de dados para marketing. SEO. Exatamente. Então você pode garantir aqui no link da descrição um desconto. Você vai clicar aí e você vai ser levado a uma página que estatisticamente vai trazer, de acordo com o seu comportamento, aqui dando 5 estrelas, ele vai te dar a quantidade Uma de porcentagem desconto. de desconto. O quanto de amor você despejou neste No podcast, clique, exatamente. ele vai medir para te dar o quanto de desconto você terá no Prime. Exatamente. Então, ó, faça pensamentos positivos antes de clicar no link. Lembrando que a gente tem a comunidade com mais de 800 membros. Exatamente. E é lá que rola, lá. inclusive, essas lives, Essas né? lives. Então, essas lives que a gente acaba fazendo, a gente chama lá dentro de Conversion Talks, onde a gente faz um talk por mês falando sobre assuntos que a galera decide, inclusive, né? Então rola uma Mas enquete. um aqui eu já decidi, que é a estatística para marketing. Mas aí a galera que tá escutando aqui vai aceitar de boa. Boa. Mas aí a gente sempre faz lá uma enquete, a galera decide e a gente faz um bate-papo, na maioria das vezes técnico, mas não precisa ser, ou pode ser de estatística, igual a gente decidiu aqui agora. Exato. Então você pode aproveitar não só esse, mas todos os outros benefícios. Inclusive, Corre tem na link descrição. aqui para você poder garantir um desconto. Carromão, Beleza? o Thiago não tinha como recusar, né? Exatamente. Essa live aqui no meio, né? Gravar. Exatamente. Agora voltando, né? Aproveitamos já, arrumamos uma live boa. Pra Exatamente. convidar. Explica pra gente, Thiagão, como é que a gente pode calcular uma amostragem para uma pesquisa, para um teste AB, e em paralelo, o que seria esse intervalo de confiança? Beleza. Bom, a amostragem, você pode fazer a amostragem de várias formas, né? Tanto de forma probabilística quanto não probabilística. O que é isso, né? O indivíduo participar da sua amostra, ele pode ter uma probabilidade, né, de participar da sua amostra ou pode não ter, né? Eu posso simplesmente falar aqui, olha, minha amostra aqui vai ser o Gustavo e o Luciano, por exemplo. Entendeu? Eu vou estar viesando totalmente o processo, não vai ser nada aleatório, né? Sim. Mas é um tipo de amostragem, beleza? Então, por exemplo, a gente tem tipos de amostragem que não são probabilísticos, né? Por exemplo, o médico quer fazer uma pesquisa com os pacientes dele, ele só tem os pacientes dele. Então, por conveniência, ele vai fazer o estudo com os pacientes dele, beleza? Perfeito. Isso é um tipo de amostragem, tá? Não estou discutindo aqui que ele não vai conseguir calcular a margem de erro, né? Ele não vai conseguir calcular nenhuma estimativa associada àquilo ali, né? Mas é um tipo de amostragem, tá? Mas qual é a ideia da amostragem, né? Então, primeiramente, eu pergunto aí para vocês, vocês acham que a gente consegue trabalhar com toda a população sempre? Não. Por quê? Porque é difícil, né? Entrevistar todo mundo no censo, né? É difícil entrevistar todo mundo, mas você acha que... Ia mudar também, tanto assim? Né? Quais são os fatores que tornam difícil? Dentro de um censo do IBGE, por exemplo? Por exemplo, pode ser. Pode ser geográfico, né? Pô, você tem que entrevistar todo mundo. Como é que você vai entrevistar o índio que tá lá no Pataxó, lá na Amazonas? Exatamente. Vamos pegar esse exemplo aí do índio Pataxó. Vamos supor que esse índio Pataxó mora em Noronha, beleza? Uhum. Mas você acha que é barato chegar em Noronha? Lógico que não. Eu acho que não. Você já foi a Noronha? Só o Bruno Galhaço. Só. Eu acho que não é muito barato chegar em Noronha, né? Então, no mínimo ali um barquinho ou um avião, né? Um helicóptero, enfim. Então, não é barato fazer um processo de amostragem aleatória, porque imagina que, né, pode cair lá em Noronha e vai fudeu, né? Vai Fora ser o caro, índio te fuder lá, vai te ser tacar caro. flecha, o caralho. vai ser caro, né? Tem o índio Pataxó, mas tem índio que mora aqui também. Não, né? Vai ser caro, eu beleza. Eu conheço o índio em Jacarepaguá. Beleza. Sim, eu só quis colocar bem longe. Eu aqui conheço no o índio exemplo. na freguesia. Sim, eu conheço também. Moro com... Beleza, outro ponto. Vamos supor que, pô, você tá achando ali que você tá doente, né? Uhum. Aí qual é a primeira coisa que você faz? Eu? Vou no você médico. tá- Lucian vai no médico. Beleza, vai no médico. Aí você acha que o médico vai fazer o quê quando Não, você não, chega lá? desculpa. O Lucian primeiro vai no Google, depois vai no médico. Aí ele tá achando que, sei lá, que é vírus ou bactéria, beleza? O que ele pode fazer para saber se é vírus ou bactéria? Olhando pra tua cara, ele não vai saber. Não, exame de Se é sangue. vírus ou bactéria, beleza, ele vai fazer o exame de sangue. Aí imagina que o médico, ele não estudou estatística, né? E aí ele resolve tirar a população do seu sangue. Vai E morrer. aí aumenta o registro, né? Só que o registro de morte. Então, a amostragem nem sempre você consegue ter acesso a todos os indivíduos, beleza? Boa. Então, Essa ele do vai sangue é tirar muito uma boa. parte, né?
uma parte do teu sangue ali, né, que é significativa para ele entender que se você está doente ou não, né, se você tem vírus, bactéria, enfim, como é que ele faz para tratar isso. Então, é uma parte, né? Então, ele não pode ter acesso. Então, nem sempre a gente consegue ter acesso. Não, inclusive, o valor de referência que aparece no resultado do exame é baseado em amostragem também, porque você não tirou sangue de todo mundo ali para você definir o quanto de hemoglobina glicada você pode ter no seu sangue. Não matou a galera, né? Não é aquele maluco lá que aparece no Fantástico, né? Não, beleza. Então, custo, né? E às vezes você não tem acesso a toda a população, né? E aí, você pode pensar, e se eu pegar aqui na Métricas Boss, né, pegar os alunos do Métricas Boss, botar o nome de todo mundo dentro do saco, né, sortear aleatoriamente, né, pegar um nome do saco ali, tirei, beleza. Então, tirando o nome do saco, né, beleza, eu vou lá, aí saiu o Gustavo, por exemplo, né, ok. Aí eu pego o Gustavo, né, coloco... não reponho ele, né? E aí vou tirar o próximo, né? Aí saiu o Luciano, né? Luciano saiu do saco lá. Beleza. Foi aleatório, né? E aí, só que você acha que a probabilidade de eu ter selecionado o Luciano é a mesma de eu ter selecionado o Gustavo? Porra, é sim uma ou não? cagada do caralho. Pra mim é. Que é a cagada, tá todo mundo lá, junto. Todo mundo é do mesmo tirei saco. O Gustavo, não coloquei de volta e tirei o Luciano. A probabilidade de eu ter tirado o Gustavo, né, vai influenciar na probabilidade. Sim. Por quê? Sim. Porque eu tirei primeiro o Gustavo tem menos nome agora. Luciano. Então, tem menos... Minha amostra diminuiu ali dentro, né? Então, meu espaço amostral diminuiu, né? Então, eu tô mudando a probabilidade. Agora, se eu tiro o Gustavo e coloco de volta... Aí é mesmo. Aí se mantém ao longo do tempo a probabilidade. Então é com reposição, né? Então o primeiro processo é sem reposição, o segundo processo é com reposição. É um dos processos mais simples de amostragem que tem, né? Mas isso é caro, pode cair o Pataxó lá, pode cair lá em Noronha, beleza? Então tem outras técnicas, né, que, por exemplo, o IBGE usa, por exemplo, conglomerado. Você, em vez de selecionar um indivíduo, você vai selecionar escolas, por exemplo. Eu quero fazer um censo escolar, por exemplo, quero fazer uma pesquisa com escolas, por exemplo. Vou pegar escolas, né, para depois pegar turmas e depois pegar indivíduos, por exemplo. Aí uma amostragem por conglomerado, por exemplo. Então, eu posso fazer uma estratificação, né? Será que eu peguei... vamos supor que eu quero fazer uma amostragem, só que os indivíduos são muito heterogêneos, né? Eles não são parecidos. E aí eu tento, de minimamente, colocar em estratos, né, que são mais homogêneos dentro deles, e heterogêneos fora deles, para tentar espalhar bastante a amostra. Então, isso é uma amostragem estratificada. Então, tem vários tipos de amostragens, né? Tanto probabilísticas quanto não probabilísticas, né? Mas qual é a ideia da amostragem? A ideia da amostragem é você, em termos de proporção, aquela amostra representar o que você tem dentro da sua população, né? Beleza. Aí vamos supor aqui, vamos pegar a turma do Métricas Boss, tá? Peguei uma turma lá do Métricas Boss e tal. Aí eu quero saber a altura média dos indivíduos lá do Métricas Boss, ok? Beleza. Então peguei uma amostra lá, né? Aleatório, botei o nome do saco mesmo, né? Sorteei e tal, vamos supor, sei lá. Beleza, sorteei lá, ok. Aí imagina que eu vou calcular, eu vou pegar essa amostra, vou fazer uma média, né? Essa média, ela pode... Eu tenho o total, né? Nesse caso, eu conheço a população, né? É só um estudo aqui que a gente está fazendo. Então, vamos tentar ver se a gente consegue aproximar da população, né? Então, eu peguei essa amostra e vou calcular uma média, né? Ela pode superestimar, ou seja, de ser um valor acima do valor que realmente é da população, ou subestimar, beleza? Então, sei lá, vamos supor que na população a média é de 30, né? Na minha amostra aqui foi 25, tá? Então, subestimei, tá? E se fosse... aí eu vou pegar uma outra amostra, tá? Vou fazer esse processo mais uma vez, pegar uma outra amostra. Aí nessa amostra deu, sei lá, 32, né? Então eu superestimei, né? Então, hora eu subestimo, hora eu superestimo. Aí imagina que eu estou fazendo isso várias vezes, né? Então eu pego e faço um processo em que eu vou selecionar várias amostras, né? E aí essas médias eu vou computando, né? E aí, a estatística, ela tem um magic number chamado, que é 30, né? Que é um número que, independente do tipo de distribuição que você tenha, né? Que, se você tem todo o processo, né? Aleatorização, independência e tudo mais que você garante,
em média, você vai chegar no valor da população. O que é isso? Então, se eu pegar várias amostras ali, né, e for calcular a média dessas amostras todas, eu vou conseguir chegar muito próximo da minha estimativa da turma como um todo. Né? Por quê? Porque ora eu posso pegar amostras que só tenham mulheres, por exemplo, e essas mulheres, a gente sabe que em média as mulheres são mais baixas que os homens, né? Então vão subestimar aquele valor. Né? Ora eu posso pegar só de homens, então vou superestimar. Mas então eu vou fazendo isso várias vezes de forma que cada médiazinha que eu vou pegando ali, ela vai tendendo a da população. Então, o que é isso? Você fazer a amostragem, você estudar técnicas que vão te garantir você conseguir chegar na população, à altura dos alunos do Métricas Boss, por exemplo, né? Isso é inferência estatística, né? Você tentar extrapolar esses resultados da amostra que você tem, né? E você pode fazer o que eu estou falando aqui é uma simulação de Monte Carlo, né? Você está pegando várias amostras ali, né? Você está fazendo uma interação e tentando estimar qual é o valor, né? A mesma coisa que você pegasse comunidade no Facebook, né? E aí, em média, quantas comunidades eu consigo formar ali dentro, né? Então, eu tô fazendo uma simulação ali dentro para saber, em média, quantas comunidades eu vou formar. Enfim. Então, a estatística, ela te permite trabalhar com erro, né? Por quê? Porque se você pega uma parte da população, né? E você garante que é mais barato, né, do que você trabalhar com tudo, e você consegue chegar no resultados muito próximos, né? E às vezes você ter resultados aproximados é muito melhor do que, né, você não ter nada, né? Então, você ter algo... E isso é o mais legal da estatística, né? Porque, pô, às vezes você pega, né, e entrega o relatório pro seu chefe, ele vai te promover, por quê? Porque ele é maluco? Não, porque vai ter uma boa chance, uma boa probabilidade ali de estar certo o que você está falando, entendeu? E aquela estimativa ali é muito importante para você tomar boas decisões, né? Então, você tira o do escuro, né? Então, a estatística, eu costumo dizer que a estatística não é exata, cara. Apesar de chamarem... Não me sinto na área de exatas. Cara, é tudo aproximado. A gente trabalha com amostra, a gente trabalha com modelo que tem erro, né? O modelo é uma redução da realidade, né? Você não quer estimar... Minha monografia foi sobre precificação de imóveis no município do Rio de Janeiro, né? Então, eu queria estimar quais características que influenciavam no preço do imóvel, né? Então, eu não queria exatamente cravar qual era o preço do imóvel. Eu queria saber quanto que o número de banheiros influenciava, por exemplo, no preço do imóvel. Quanto que o metro quadrado influencia no preço do imóvel. Então, isso, né, a estatística, ela te ajuda a trabalhar com esses dados, né? E, pô, a gente trabalha com risco o tempo todo, né? Em marketing, né? Churning, pô, o cliente vai me deixar. Pô, qual é a probabilidade do meu cliente me deixar? Posso fazer. Almoço, né? Posso fazer. Por exemplo, quando eu trabalhei na Unicarioca como analista de inteligência de mercado, lá a gente fazia modelos logísticos de retenção de alunos, né? Então, baseado nas características acadêmicas, físicas e socioeconômicas, por exemplo, se o cara estava indo bem com as notas, né, e tudo mais, se ele morava longe ou não, né, qual era o perfil socioeconômico dele, né, qual era se ele estava adimplente ou não, né, e com isso eu conseguia estimar a probabilidade. Olha, esse cara aqui está com alto risco de evasão, né? Então vamos fazer medidas aqui. Ah, beleza, ele está evadindo por quê? Porque ele está tirando nota baixa, vamos botar monitoria para ele. Ah, ele está evadindo porque ele mora longe, vamos dar uma bolsa para ele. Ele está evadindo porque ele está inadimplente, calma aí, vamos dar uma bolsa aqui de auxílio para ele não deixar a minha instituição. Então você consegue pensar em formas de não acontecer o churn, né? A retenção, né? E a retenção, a evasão, né? E aí você retém o seu cliente, né? Então, a estatística, ela te traz inúmeros ferramentais para que você consiga, né, ter pleno domínio dos seus clientes, entendeu? Tu sabe agora o que eu aprendi? Que o Note 7 no GA4 é um índio pataxó que mora em Noronha. Mas, zoando, mas em cima dessa questão, a gente tem hoje dentro do Google Analytics 4 um volume de dados com o Note 7, ou seja, com que o Google não conseguiu coletar muito grande. E na maioria dos nossos clientes a gente acaba passando por isso, né? Então, o volume de Note 7 é muito grande e na maioria dos casos ele pode representar só em sessões, por exemplo, a quantidade de vezes que uma sessão específica computou, ela pode ser um grupo de fato muito grande que tem uma representatividade muito alta dentro desse todo. E as pessoas têm uma dificuldade muito grande hoje
de desconsiderar esse número que ele vê como Not 7 lá, ou seja, nos resultados que o Google Analytics mostra de forma quantitativa, ele mostra, junto dos dados que ele conseguiu fazer a pesquisa, ele traz também a quantidade de pessoas que são índios pataxós em Noronha, e isso acaba fudendo a análise. Quais são... Lógico, a gente poderia só, foda-se, tira esse dado dali, mas quais são as outras... Como que a gente pode considerar esse dado de alguma outra forma, ou a gente tem só que excluir isso da análise porque é um dado completamente sujo? Vou te dar um exemplo do censo, tá? O que a gente faz. A gente sabe que quando a gente faz a coleta do censo, né, as pessoas tendem a subestimar, né, o valor da renda, né? Ou, às vezes, nem responde a renda, né? Então, o que a gente faz? A gente faz imputação de dados, né? Então, existe formas de você fazer imputação de dados, né? A mais simples que existe é você pegar, vou colocar média, né? Mas aí é da média, né? Então, não dá, né? Então, média nunca é a melhor coisa, né? Então, você pode botar a moda? Pode botar a moda, né? Talvez possa ser um pouco melhor às vezes, quando tem uma variabilidade maior e tal, mediana, enfim. Mas você pode olhar também as características, onde que aquele cara mora, qual é o padrão ali da onde ele está e tudo mais, socioeconômico daquela região e tudo mais, e aí você tentar estimar, né, fazer um modelo de regressão, por exemplo, e dizer qual é a renda do cara, entendeu? Então a gente faz isso, a gente faz imputação de dados. Não é só isso, né? Tem técnicas mais rebuscadas, né, para se fazer isso, um HotDeck, CodeDeck, enfim, mas a gente tem lá no censo um software canadense, o Cansys, que faz essa imputação de dados. Cansys. É um software canadense que faz essa imputação de dados lá e a gente utiliza lá no IBGE para fazer essa imputação de dados. Essa é uma das formas que você pode pensar. Você pode olhar para os Not 7 e ver qual a melhor forma de eu preencher isso aqui, né? Será que é com a média? Será que é com a mediana? Será que se eu olhar para os outros caras... Dá para você olhar para o contexto. Eu posso tentar criar dados sintéticos. Você pode criar dados sintéticos em cima da categoria do dispositivo, entender a taxa de conversão desses caras. Exatamente. Eu posso olhar para o cara que é correlacionado com ele e tentar estimar, entendeu? Então, eu posso buscar técnicas para fazer isso, é claro. Né? Você tem que fazer isso com cuidado para não viesar, né? O teu dado, média, né? Porque imagina, no caso da altura, vamos supor que tem os Not 7 lá de altura. Aí eu pego... Encho só de mulher, vou subestimar. Encho só de homem, vou superestimar. Entendeu? Então tem que ver a melhor forma ali que representa de fato aqueles dados ali. Entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso. Luciano, vou te falar um negócio aqui com toda a propriedade, com o coração bem acalentado, que eu aprendi pra caralho. Não, pô, tá maluco. Not 7, tu já aprendeu que é o índio pataxó que mora em Noronha. Mas isso aqui foi uma aula, mano. Sim, foi sim. Uma aula de estatística. Sim. Pra quem é de marketing não se perder, não ficar maluco. Sim. E duvido que não tenha aprendido. Porra, arrego, né? Eu estudava em CIEP e aprendi. Maluco, ó. Galera, você ensinou pra galera aqui sobre desvio padrão, ensinou pra galera sobre amostragem, ensinou pra galera sobre moda mediana, ensinou pra galera aqui sobre correlação e causalidade, a gente falou sobre a base de marketing, de estatística para marketing digital, falamos sobre correlação, cara, a gente falou de muita coisa, eu queria ir para os finalmente aqui do nosso podcast, por incrível que pareça, porque foi uma aula em formato de bate-papo que a gente, tão fluido aqui, que eu queria que você trouxesse agora no final pra galera, pra nossa audiência, que é, a galera tá ouvindo nosso podcast, ela aprendeu sobre tudo isso aqui. Qual o próximo passo que você recomendaria para ela colocar em prática tudo isso que ela aprendeu? Então, cara, a metodologia que a gente usa lá na comunidade de estatística, né, nas MBAs que eu lecionei, foi sempre teoria e prática, né? Então, cara, não adianta você só aprender o que é médio, o que é mediana, o que é moda, se você não aplicar, entendeu? Então, pega ali um projeto prático e aí a gente aprende quando a gente gosta, entendeu? Então, por exemplo, tu gosta de futebol lá Brasileirão? Pega o dado do Brasileirão, né? Vai lá, calcula lá a média de gols lá do teu artilheiro lá, vai fazendo lá, né? Se for pegar a média de gol do artilheiro, vai fazer o L do Cano, né? Gosta de música? Pega os dados do Spotify lá, do Kaggle lá, tem lá, né? Muito legal lá, tem competições de machine learning e tudo mais. Pega os dados lá. BigQuery tem uma série de datasets públicos lá que você consegue utilizar. Tem dados públicos no portal da transparência também. IBGE, cara... Tem trocentas fontes de dados abertos, né? O portal de dados abertos do governo, né? Tem muito dado aí para você trabalhar, né? Escolhe o que você mais gosta e vai, né? Aí você vai aprendendo, né? Aprendeu
média, mediana, moda, simetria, como é que eu uso isso aqui, né? Onde que eu, consigo aplicar no meu negócio, consigo manter meu casamento, né? Não aumentar a estatística do registro civil, né? Então, beleza. Aí, tá dando certo? Ah, então beleza, então tá, vou continuar. Aí, pega lá, começa a aprender probabilidade. Quais são os conceitos básicos lá e tudo mais, o que é independência, né? Quais são os eventos especiais que existem e tudo mais. O Teorema de Bayes, que é famoso pra caramba, inclusive o Netflix lá usa direto. Então, vê aonde que aplica, né? E vai aprendendo de forma contextualizada, né? Porque eu acho que é assim, você aprende a teoria e você vai tangibilizar na prática, né? Ver ali cases, né? Pergunta para profissionais onde que eles usaram aquilo ali no dia a dia e tudo mais. Então, acho que você trazendo para o seu dia a dia é muito mais fácil, né? Você entendendo aqui exemplos de Uber, de padaria, né? Dos exemplos que a gente trouxe aqui, né? De dia a dia, de marketing e tudo mais, você vai conseguir traduzir, né, os conceitos que são muito lógicos, né, cara? Eu costumo dizer que todo mundo sabe estatística, só não sabe que sabe. E esse é o meu papel, né? Trazer à luz ali a cabeça das pessoas para, de fato, ver que geralmente, porque se você olhar ali o conceito de desvio, né? Pegar uma diferença ali em relação à média, o que está acontecendo e tal. Então, tipo, são coisas ali do dia a dia, sabe? Moda, o valor que mais acontece ali na frente. A gente vê ali na moda o pessoal que. Aquela roupa ali que tá mais sendo falada e tudo mais e tal. Então, tipo, são coisas que dia a dia, sabe? Só que, infelizmente, a gente acaba complicando muito, né? A gente começa invertendo no ensino, né? Em vez da gente trazer o aluno para a gente, né? E co-criar a aula junto com ele, né? E o que é muito... como é que fala? Você tá sendo egoísta, né? Se você dá uma aula... o cara não... Se o cara quer ver fórmula, quer, tipo... ele pegaria o livro e ia ler o livro, né? Ele quer ali curtir a aula junto com você, né? E, cara, as MBAs que eu leciono, cara, a galera, trabalha em diversas empresas, cara, enriquece pra caramba a aula, traz exemplos, né? É uma troca absurda. Então, a aula é isso, né? Co-criar a aula junto com o aluno, né? Não só você, né, trazer ali o seu conhecimento. Eu aprendo muito mais do que eu ensino, entendeu? Então, essa é a parada, entendeu? Então, o dia que eu estiver aprendendo menos do que estou ensinando, não faz sentido a minha aula, entendeu? Então, é isso, a gente aprender com os nossos alunos e os alunos se ajudarem, né? Colaboração e tudo mais. Então, acho que essa é a pegada da aula, né? Porque o ensino tradicional, né? De, pegar, abrir slide, fórmula, Fudeu, velho. Não, sem aplicação, só por fórmula. O negócio já não é tão fácil, né? Não faz sentido, sabe? Fica muito raso, sabe? Claro que tem que ter aquela parte acadêmica que o pessoal vai desenvolver as novas fórmulas e tudo, mas é mesmo na academia, né? Se o cara tem a ideia de... Na academia a gente lê muito artigo, né? Então, a gente vê o que a galera faz naquela área, né? E tenta inovar trazendo ali conhecimentos que já existem, né? Então, você conhecer das aplicações, né? E isso eu tive o privilégio de poder trabalhar tanto no mercado público quanto privado, né? E aí eu tenho essa experiência, né? De ter lecionado também em muitos MBAs. Então, conheço de cases de negócio pra caramba e tal. Então, isso facilita muito de eu trazer, né? Para as aulas e tudo mais. Então, acho que é isso, cara. É você aprender, aplicar e ensinar também e transferir isso pro próximo, né? Porque, a gente vai dormir e esquece grande parte do que a gente aprendeu naquele dia, né? Então, se você passa ali para outra pessoa, né? Uma ideia que é ruim pode ser indo melhorada, né? Até virar uma parada genial ali, né? No final, a pessoa vai repassando aquele conhecimento e aquilo vai se perpetuando, né? Porque é um ciclo ali eterno, né? Então, se você não passar aquilo ali morre, você vai esquecer. Esquece mesmo, né? Porque, eu fico pensando lá nos meus códigos lá, às vezes quando eu
eu não faço comentário, tô com preguiça e tal dos meus códigos. Porra, eu vou pegar 6 meses depois, aquilo ali é uísque sachê pra mim, mano. Não, porra, não é nada. Eu não sei o que é aquele negócio. Não, mas tem um agente na OpenAI que é só pra poder adicionar comentário no teu código. Olha aí, boa. Olha aí. O Copilot. É o Copilot. Ele vai adicionando pra você. Tô ligado. Tiagão. Bom demais. Eu queria agradecer aí. Pô, que isso, cara. A gente que agradece não, pela caralho, aula. pô. Tá pela aula, pela conversa, foi realmente uma estatística descomplicada aí pra galera poder entender, aprender, não só a teoria, mas os cases práticos que você trouxe aqui tangibilizaram ainda mais o conhecimento da galera. Muito, muito obrigado mesmo, cara. Maneiro, tamo junto. Eu que agradeço aqui, foi uma grande honra, né, ver aqui, vocês aqui construindo aqui, cada tijolinho aqui, né, do Métricas Boss, né, pô, um escritório maneiríssimo aqui de vocês, tudo mais conquistado aí com muito, muito suor, tenho certeza, né. Então, já era muito fã, né, do mestre Gustavo aqui, pude conhecer aqui o mestre Lucian, né, e a digníssima aqui do mestre Gustavo também, a Tamires, né, pude almoçar com eles aqui, né, tive esse papo aqui, né, de marketing também, então, vou aprender muito aqui com essa galera ainda também, tenho certeza, né, e tamo junto, cara, qualquer coisa que precisar, a galera aí também entra lá no canal Statdados, tudo que a gente conversou aqui, tem playlists e playlists lá tem um verdadeiro Statflix, né? Então, se você enjoar lá do Netflix, né? Vai lá pro Métricas Boss, vai também vendo lá o Statflix lá no Statdados, né? Se você quiser também um ensino mais, vamos dizer assim, supervisionado, né? Tem lá na comunidade de estatística também, né? A gente também tem mentorias aceleradoras de carreira mensalmente, tem monitorias de segunda a sexta. Então, fica à vontade aí para conhecer lá. A gente tem muitas dicas aí também lá no LinkedIn, né? Me adiciona lá no LinkedIn, eu respondo todo mundo, Responde mesmo. Eu dou boas-vindas para todo mundo lá também, né? E é isso, galera. Boa. Obrigado aí mais uma vez. Tamo junto. A gente agradece, ó. Todos os links que o Thiago mencionou estão na descrição aqui deste episódio. Então, faça a questão de adicionar o Thiago no LinkedIn. Clique aqui no canal do Statdados, vá conhecer também as mentorias e toda a parte que o Thiago mencionou aqui, que com certeza vai te ajudar pra cacete. Luciano, mais uma vez, a gente tem um trabalho muito bom na nossa vida, que a gente traz pessoas que sabem muito para nos ensinar. Sim. Aqui em troca de um café, um livro e uma camisa. Exatamente. Olha aí. Baratíssimo. Você que ouviu a gente até aqui, mais uma vez, não esqueça, toda semana tem um episódio novo. Não se esqueça que este episódio aqui, ele tem um pagamento. Qual é? Se inscreve no nosso YouTube. Se você tá aqui no Spotify, se inscreve no Spotify, dá um like, dá 5 estrelas, comenta aqui embaixo na descrição, vota na enquete. Vamos trocar essa ideia aí, Tiagão. Mais uma vez, muito, muito obrigado pela troca, pela conversa, pela amizade aí afora. Tenho certeza que a gente vai fazer mais coisas em conjunto. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu!